bem com vocês? Então hoje a gente está começando mais um videocast da Sempre, o Agro Up. Muito obrigada a todos vocês que estão assistindo a gente. E para o conteúdo de hoje, a gente chamou uma pessoa muito legal, uma pessoa muito bacana. Todo mundo conhece ela dentro da Sempre, é a Cássia. A Cássia, nossa querida especialista em silagem. Totalmente excelente. Tudo bem com você, Cássia? Tudo bem, Beatriz. Obrigada pelo convite. Imagina, obrigada a você que veio até Chapecó conversar com a gente, gravar o videocast com a gente ao vivo. A gente gosta demais, viu, Cássia? Que show. Foi um prazer, gratificante a gente estar aqui hoje para compor esse material aí, para chegar aí aos nossos clientes, acessar as redes sociais aí. E vamos falar um pouquinho sobre silagem hoje. Totalmente excelente. Para quem não sabe, então, sempre a gente produz tanto híbrido para grão quanto híbrido para silagem. E a gente tem um estudo muito grande, muito aprofundado para ter um material bom para silagem de qualidade. Tanto que a Cássia existe para cuidar da silagem. Apesar que agora você foi promovida, né, Cássia? É isso aí. Bom, pessoal, vou falar um pouquinho aqui da minha história na carreira da Sempre, né? Então, eu entrei na Sempre com o propósito de alavancar e dar suporte aos nossos clientes lá na ponta, a produtores, aos distribuidores e também aos nossos franqueados, no que tange aí o mercado de silagem, que é um mercado que a gente olha com bons olhos, né? É um mercado muito expressivo e representativo aí a nível de Brasil. Então, eu entrei na Sempre em 2020, já estão completando 3 anos que eu estou na Sempre, para fazer o trabalho de nutrição animal a nível de Brasil. E sou formada em Viçosa, na UFV, Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais. Sou mineira, bem perceptível, né, pelo sotaque. E me formei em 2013 no curso de zootecnia, sou zootecnista. E posteriormente fiz aí a pós-graduação em zootecnia, né, mestrado e doutorado. E logo que eu estava finalizando o meu doutorado, eu fazia algumas prestações de serviço de consultoria e treinamentos na parte de nutrição, manejo e conservação de forragens. E ocorreu a oportunidade, né? A Sempre procurava por uma pessoa no mercado que desse foco nesses temas, né? E coincidentemente eu cheguei até a Sempre. E durante esses 2 anos e 10 meses que finalizaram aí em dezembro, trabalhei a nível de Brasil, rodando o Brasil inteiro, conhecendo as diversas realidades e podendo levar um pouquinho de conhecimento sobre a qualidade de silagem, produção animal aí, para complementar, integrar, né, além da tecnologia que a gente comercializa, que a gente vende, que é a semente de milho, mas também falar um pouquinho sobre essa parte de qualidade de silagem que complementaria aí e agregaria valor ao nosso negócio. Não só ao nosso negócio, como também quem realmente usa e consome de silagem, ela influencia diretamente na qualidade do leite, né? Então, tem que ter uma silagem de qualidade, tem que prestar atenção nisso tudo, então dá para entender o quanto fundamental a Cássia é dentro da empresa nessa parte, certo, Cássia? Certíssimo. Então, durante esse tempo eu fiz esse trabalho, a gente não consegue desvincular 100% dele, né? A minha formação, a minha base é nutrição animal. Recentemente eu fui promovida dentro da empresa para a área comercial, né? E hoje a empresa valoriza quem está dentro de casa, quem faz o seu trabalho. E a empresa hoje reconhece muitos profissionais que estão aqui dentro. Então, a gente tem muita oportunidade de crescer e desenvolver dentro da empresa. Então, eu saí um pouco dessa área de nutrição animal. Hoje, eu estou gerente comercial do Rio Grande do Sul, que é um mercado também que pesa muito a parte de nutrição animal. Então, de certa forma, eu não desvinculo, porque a pecuária é muito forte no Rio Grande do Sul e eu posso continuar dando esse suporte também, né? Mas, logicamente, com foco comercial. Mas vale frisar, o quanto a empresa se importa com quem está aqui dentro de casa e valoriza o trabalho que a gente faz. Então, é uma empresa de oportunidades. A Sempre é uma empresa, digamos, jovem no mercado, perante a tantas outras multinacionais, mas com um trabalho gigante por trás e que em breve vamos ter tanto reconhecimento quanto outras empresas. E valorizam muito quem está aqui, quem faz parte desse processo de evolução. Então, sou muito grata a essa oportunidade que eu tive aí no final do ano. É gostoso, né? Saber que você pode crescer e evoluir. E fazer o que gosta. Eu acho que é importante aqui, a gente tem muita liberdade e autonomia para
para tomar decisões, para fazer o que é para ser feito, né? Com certeza. Então, isso é muito bom. E não tem muitas escadas para a gente chegar até as soluções, né? É uma empresa... A gente tem que fazer e acontecer, né? Exatamente. Mas quando a gente faz e acontece, a empresa vê. Essa é a parte mais legal. Isso aí. E vamos pra frente. Você falou agora de que a gente tá há pouco tempo no mercado. Tem um outro ponto que é importante frisar, que a gente tá no mercado com muitas multinacionais. E a empresa Sempre ela é uma empresa nacional. Fundada no Brasil, evoluída no Brasil, crescida no Brasil. Então a gente tem muito orgulho de frisar isso também aqui, né? Exatamente, Beatriz, é importante a gente fala em patriotismo da empresa, porque é muito gratificante quando a gente olha para todo esse cenário, o agro em alta, e a gente saber que produzimos a nossa própria genética dentro de casa. A tecnologia toda, então, né? Então, tudo é produzido aqui. Então, hoje a empresa foca muito no produtor, no cliente, e com certeza a gente faz isso com muito amor e carinho para chegar até eles. Com toda certeza. Cássia, conta um pouquinho para nós, assim, como funciona o mercado da silagem no Brasil, mais ou menos como vocês se posicionam, como vocês se organizam para direcionar a silagem da Sempre no país. Joia. Então vamos falar um pouquinho de mercado de silagem, né, Beatriz? Como que esse mercado de silagem vem evoluindo? Bom, quando a gente olha alguns anos atrás, a gente vê um cenário muito extensivo, né? Então, produção animal baseado muito em pastagens nativas ou naturalizadas, extensivo. E a conservação de forragem, né, que é de onde provém a silagem, né, conservar uma forragem em condição de ausência de oxigênio que vai produzir a silagem, quer ser ela de milho, de capim, ele surgiu a demanda principalmente para suprir aquela demanda de alimento nos períodos de estiagem. Porque nos períodos de estiagem, a produção de forragem também é impactada. Então, o pasto não iria suprir a demanda do animal, da propriedade. Então, aí surge a conservação de forragens, né? E aí, até então, alguns poucos anos atrás, isso era bem focado em função do período de estiagem. Mas hoje, a gente vem em outra frente também que demanda muito da conservação de forragens, que é os modelos, né? A intensificação dos sistemas de produção. Então, em muitas propriedades, esse animal sai exclusivamente do pasto e começa a passar por algum processo de confinamento ou semi-confinamento, que a gente tem os compost barn e diversas outras estruturas que o animal fica 100% estabulado. Então, se faz necessária a conservação da forragem, porque ele vai estar ali, ele não tem acesso a áreas, ao pasto, para ir, colher o seu próprio alimento. Então, a gente tem que fornecer esse alimento e a forma mais prática hoje é fazer a conservação de forragem, porque a gente produz em um período do ano e consegue estocar, sendo de forma bem prática, né? Mas assim, com muitas cautelas, né, que a gente tem nesse processo de estocar, mas ter aí o alimento conservado por 1 ano, por 2 anos, enfim. Estando bem estocado, eu brinco que é igual o vinho, né? Quanto mais velho, impacta ali em algumas características, principalmente a silagem de milho, né? A gente tem um incremento de algumas melhorias com períodos de estocagem maiores. Mais longos. Isso. Se bem investido e bem estocado, então vale a pena ter ele guardado por mais um tempo. Sim. O animal aproveita melhor. Isso aí, Beatriz, é até um ponto que às vezes a gente tenta levar muito para o campo isso. Por quê? O produtor, às vezes, quando você chega para conversar com ele, a primeira pergunta que ele te faz é: com quantos dias eu posso abrir esse silo? Isso é um negócio frequente. Por quê? O planejamento forrageiro dentro da propriedade rural ainda é muito pouco eficiente. Quando a gente pega em algumas situações que oscila muito o fluxo do rebanho em quantidade durante o ano, talvez a propriedade não está precavida também para ter a quantidade de alimento necessária para esse período. Então, às vezes, tudo que ele precisa é abrir o silo rápido. E aí que mora o perigo. Uma silagem, ela tem que passar realmente pelo processo de conservação da forma que tem que ser feita, porque o processo de fermentação passa por várias fases. E tem fases que a gente tem tipos de fermentação acontecendo ali, que se a gente usar aquela silagem naquele momento para o animal pode ser ruim, pode comprometer não só o consumo, mas também a produção. Então, hoje, quando a gente fala de período de estocagem,
É exatamente isso. A silagem de milho, por exemplo, hoje, quando a gente olha os parâmetros de uma análise bromatológica, a digestibilidade do amido tende a melhorar ao longo do aumento do período de estocagem. Então, hoje a gente fala aí o mínimo aí de 30, 40 dias para deixar o silo fechado. E quanto mais ele ficar fechado, bem fechado, com lona de qualidade, com todo o processo, cuidando muito da questão de perfuração na lona, ali a gente vai ter uma qualidade de silagem melhor. Inclusive, a gente também recomenda, quando faz mudanças de silos, né? Que eu tenho um silo mais tempo estocado, ou se não é um silo de safra ou de safrinha, que muda também um pouco a composição dessa silagem, sempre ir fazendo uma adaptação, sempre misturando de um silo com o outro, para o animal não sofrer aquele choque de diferença de qualidade de alimento. Você fala de mudança de milho de safra, de safrinha. O que muda de um milho para o outro quando você fala isso, Cássia? Qual é o principal fator que vocês relevam para dizer, não, é a qualidade, tem tal elemento, não tem tal elemento? O que muda de um para o outro? Isso aí, Beatriz, é um pouco, eu vou dizer, talvez regionalizado, mas cabe em todas as situações. Geralmente, lavouras que são produzidas na safra têm uma condição um pouco melhor, condição climática de produção. Então, ela tem um potencial de expressar realmente o que ela pode entregar. Então, isso interfere em qualidade de fibra, em relação de amido na silagem. Quando a gente vai em período de safrinha, às vezes a gente está esbarrando com algumas situações de estiagem, geada em algumas regiões, e são situações que às vezes a planta em sistema de defesa, ela muda um pouquinho a composição dela. Por quê? Vamos dar um exemplo de uma lavoura que passou por uma geada. Literalmente, a gente tem uma requeima das folhas, que é o componente que vai levar, por exemplo, a condição de proteína para o alimento. Outra hora, a planta simplesmente quer sobreviver. E o processo subsequente, né, que seria o enchimento de grão, às vezes ela prioriza a sobrevivência e não aloca as reservas dela para encher o grão. Então, a gente já começa a ter essas divergências em composição da silagem como um todo. E isso, a nível de produção animal, também existe as diferenças. Então, por isso que eu falo sempre, olha, se vai mudar, abrir um silo novo, ele está mais estocado do que o que está sendo usado. Então, vamos misturar para não ter esse reflexo de mudança de composição do período de estocagem, pode compor, né? E se for de safras diferentes também, porque não é a mesma lavoura, não é a mesma condição climática, então a gente não pode ter o mesmo nutriente. Exatamente, a gente pode ter uma diferença. E o animal é sensível a isso. Então, principalmente quando a gente olha para vacas em lactação, né? Sim. A curva de lactação, ela ela cresce, depois vai reduzindo ao longo do período de lactação do animal. E às vezes, se a gente, no auge do pico de lactação, a gente compromete um alimento, fornece um alimento que tem uma composição diferente do que ele vinha comendo, consumindo, isso aí impacta diretamente lá na hora de pesar o leite e ter a da qualidade que ele vai apresentar também, né? Porque depende direto do que a vaca tá comendo para ver o que ela tá produzindo, né? Exatamente. Então, assim, é um reflexo gigante. Eu falo que o mercado, a silagem, produzir silagem parece que é simples, né? Às vezes passa assim na cabeça, não, é só lá e picar a lavoura e colocar debaixo da lona e deu. Não. São processos, eu falo que é um investimento que se faz muito alto para a gente perder ele na colheita. Então, todo o processo, desde a colheita até a retirada propriamente dita da silagem do silo, são etapas que eu posso colocar tudo que está ali estocado em jogo. E a vedação também, como a gente já citou, é uma delas. Ela vai estragar, não adianta, né? Tem que estar lá, tem que seguir o processo certinho do começo até o fim. Dá pra gente gerar um podcast só sobre como você vai processar a sua silagem, porque é importante, faz parte, não adianta. Parece, como você disse mesmo, né, Cássia? Parece fácil, parece simples, mas vai ser se você seguir todo o passo a passo bonitinho, né? Exatamente, Beatriz. E é o seguinte, eu sempre falo com os produtores, olha, veja que debaixo daquela lona, às vezes, tem mais de uma caminhonete guardada debaixo dela. Então, tem muito dinheiro guardado debaixo da lona e tem que cuidar.
se ele comprasse a caminhonete nova, talvez estaria guardado debaixo de 7 chaves. E a silagem tem que ser feita da mesma maneira. É um bom comparativo, viu, Cássia? Faz bastante sentido, sabe? Cássia, assim, dentro da parte de tecnologia sobre silagem, como a Sempre trabalhou com isso? Como funciona hoje a ideia de tecnologias direcionadas para isso? A gente tem algum ponto específico feito só para isso? Beatriz, quando eu entrei na companhia, eu tive muita liberdade, como eu te disse, de trazer minhas ideias e colocar na mesa. E hoje sim, a gente tem um setor da pesquisa aí, direcionado à pesquisa de materiais para silagem, avaliação focadas em nutrição animal, né? Que é importantíssimo. O pesquisador que está bem como focal point dessa situação fica situado em Toledo, né? Uhum. Então tem nos dado um suporte fantástico, mas a gente está tentando buscar situações que nos auxiliem em condições tropicais, porque a planta em uma condição tropical, ela sofre mais desafios do que numa condição temperada, muitas vezes. Isso a gente tem observado quando a gente pega aí laudos de análise bromatológicas, a gente tem um suporte do laboratório quanto a isso, né? Dos Estados Unidos, por exemplo, que o laboratório que é nosso parceiro hoje, ele tem uma base e a gente tem uma certa comparação. E qualidade de fibra, tem um reflexo muito grande, deposição de lignina, que são componentes de menor digestibilidade. Então, hoje a gente, desse patamar, às vezes a gente não consegue atingir, mas a gente tem buscado situações que priorizem as nossas condições tropicais, principalmente no que diz a qualidade de fibra e a deposição de amido também. Pois materiais, tem alguns estudos que mostram que materiais de ciclos mais longos tende a ter uma deposição de amido um pouco mais tardia também. E hoje a demanda do mercado vai muito ao encontro de materiais com ciclo um pouco mais precoce. Então, a gente está olhando para esse mercado, buscando caminhos, né, para acessá-lo da melhor forma e agregar com híbridos, com tecnologias que vão ter uma performance melhor, ainda melhor do que a gente tem no dia a dia do produtor. Mas claro, a empresa, com a dada importância que ela dá a esse mercado, hoje é muito gratificante falar que a gente tem uma área que faz pesquisa sobre silagem. Estudo sobre silagem. Eu penso você formada em nutrição animal, que para você se formar, fazer um mestrado e um doutorado em cima disso, você deve gostar muito de nutrição animal. Você conseguir entrar para trabalhar num lugar que se dedica a isso também é gostoso para você também, né, Cássia? É gratificante, Beatriz. Como eu te disse, a gente vem de uma origem muito, muito simples, né? Sim. Eu fui criada no meio rural. Eu vivi a vida toda ali no meio rural e a gente poder fazer algo que eu vi meus pais fazendo, eu vi meus avós fazendo, é muito bom. E ainda melhor, assim, de poder levar isso para outros produtores, né? De uma forma clara, de uma forma direta, de uma forma transparente, porque infelizmente no mercado a gente tem de tudo. Tem pessoas que querem só vender e tem pessoas que às vezes querem levar algo mais. Então, no final do dia, quando a gente atende um produtor, quando recebe uma mensagem, então é muito bom. É muito bom você ouvir de um produtor falando que a melhor silagem que ele produziu foi com essa ajuda. Nossa, gostoso demais saber que o teu trabalho está realmente melhorando o trabalho dos outros, né? Porque é a longo prazo, mas dá para ver. Não é da noite pro dia e isso foi despertando em outros colegas da empresa, né? Às vezes falava-se muito assim, o mercado de silagem está concentrado nas bacias leiteiras, Minas, Goiás, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul e por aí vai, né? Mas a gente começou um trabalho mais sólido também em outras regionais que a gente atua, não só focado em leite, mas também muito em corte. E, de certa forma, a gente se torna um pouco referência em auxiliar. E é bom receber aí, igual frequentemente a gente recebe para participar de workshops, de parceiros, para falar um pouquinho de silagem. Então, o mercado de corte também, hoje, dentro da nossa empresa, a gente olha para ele, né? E os nossos colegas aí, gerentes comerciais,
já descobriram que a gente tem como navegar muito bem nesse mercado e estão buscando ajuda e a gente está indo para cima para fazer o nosso melhor. Então hoje dentro da Sempre dá para delinear que, pelo menos na parte de silagem, a gente sai da parte leiteira, que era só leiteira, e está evoluindo então para gado de corte. Está sendo estudado para melhorar para isso também. Isso, Cassiano? De certa forma, sim, Beatriz, mas não assim, o estudo em si. O estudo é geral para a área de nutrição, mas o que eu digo é o seguinte, às vezes, no início, tinha uma visão que iríamos atuar fortemente, estamos atuando no mercado de leite, né? Silagem mais para vaca de leite, que é o volume maior, é mais expressivo. Mas hoje, quando a gente olha aí alguns dados aí de confinamento no Brasil, dá para ver a influência também. Lá também vai muita silagem. Então, os nossos próprios colegas da empresa estão visualizando isso como uma oportunidade também, que são mercados, geralmente, você olha o Mato Grosso, né? Mercado que quando você fala em milho, você pensa em milho grão, né? Sim. Mas a gente está descobrindo o quanto de silagem também tem lá e está sendo muito gratificante de poder ajudar os franqueados, né? Quando vem buscar ajuda, quando que a gente vai colher essa área, como que vai fazer. Então, é um processo de transformação que levou um tempo para eu começar a colher frutos dele, né? Mas assim, a longo prazo, tá muito bacana. Prazo, né? Eu acho que é bom olhar para trás e ver o quanto de coisa que foi feita e o quanto que a gente ainda tem para fazer. Com certeza. Então, porque o Brasil todo também está crescendo nessa parte de ter o gado confinado, né? Porque até um tempo atrás, beleza, você tem lá o pasto, deixa o gado no pasto, mas hoje o pasto não dá mais conta, estamos investindo em silagem no país todo, isso. Exatamente. E hoje a gente tem materiais que performam, né? Muito bem aí posicionados. Hoje a empresa posiciona aí 2 híbridos focados em nutrição animal, que é o 20A12 e o 20A44, que já tem a biotecnologia Victera 3, né? Então nos dá uma segurança maior no controle de lagartas e que trazem características interessantes aí quando a gente pensa na questão de silagem. Primeiro, adaptabilidade a regiões conforme o posicionamento, né? Bem posicionado, é questão de posicionamento. Produtividade, e quando eu falo em produtividade, entendam não como só volume, mas tem que ter qualidade, né? Porque uma silagem de milho só com volume sem qualidade não resolve nossa situação. E isso o nosso setor de pesquisa tem trabalhado duramente nisso para posicionamento, porque a gente tem produtores que talvez vão buscar mais a produtividade para sair de alguma espreita de falta de comida. Então, que é o que mais amedronta todo mundo, exatamente, né? Às vezes eles querem encher o silo e encher a barriga do animal, não quer tanta qualidade, não preocupam às vezes tanto com isso. Naquele momento, em dadas situações, né? E vai ter aquele mercado que quer qualidade. Então, hoje, a gente consegue posicionar bem esses híbridos. Nossos materiais já são materiais que a genética deles já tem um porte um pouco maior. Então, orientar posicionamento, se a gente trabalha com a população menor, nesse nível de fertilidade, a gente reduz o porte de planta e aumenta a relação de espiga e planta. Isso incrementa amido. Isso aí são situações que a gente vai adequando e, lógico, a nossa postura no dia a dia do campo que vai trazer esse reflexo, né, Beatriz? Uma outra coisa que é bem característica desses 2 híbridos que a gente trouxe aí como exemplos que a gente trabalha é a questão da profundidade de grão. Hoje, falar em profundidade de grão é importantíssimo, porque assim, estima-se que mais de 90% das colheitas de silagem sejam feitas por máquinas de arrasto, né? As tratorizadas de 1 ou 2 linhas, que ainda se tem algumas mais antigas com um desafio gigante de quebrar grão, e grão inteiro na silagem não serve. Então, por isso que é importante a gente falar dessa característica dos nossos híbridos, porque às vezes o produtor é muito visual, ele pega a espiga, não quebra ela no meio, às vezes vê uma espiga gigante, bem grande, mas não sabe o tamanho do sabugo que tá lá dentro, né? Produzir sabugo para a planta é caro e para o animal é mais caro ainda. Então, que no final não vai servir, né? Não agrega muito. Eu prefiro ter um grão mais profundo para eu priorizar a quebra dele, logicamente,
participação de amido na silagem. Então, isso é uma característica importante. E uma outra que a gente ressalta muito, e que principalmente aí ambos, mais o 20A12, que é o nosso último lançamento, né? É a questão de sanidade e tolerância à cigarrinha. Por quê? Às vezes eu brinco, Beatriz, que lavoura doente é silo doente. Depois que colocou dentro do silo, o processo de conservação é para tentar manter o mais próximo do que foi colhido. Mas não tem como adivinhar melhorar, o que tá lá. Não tem milagre. Sim. Então, a parte de sanidade, pessoal, eu falo que, às vezes, muitas vezes, isso é frequente, o produtor, ele vai colher, ele tem uma área maior e ele vai colher silagem e grão. Geralmente, ele pega a pior área para colher silagem. Ah, sim, né? E, assim, muitas vezes, a gente tá levando ali problemas da lavoura, sei lá, doença foliar, tem fungo, tem micro-organismos que vão levar a processos não desejáveis no silo. Então, a parte de sanidade também é bem importante. Então, eu ressaltaria essas características dos nossos híbridos, a produtividade como um todo, profundidade de grão, sanidade, que vai refletir lá no final na qualidade e na produção animal. Que são os detalhes que todo produtor tem que se atentar, né? Que são as coisas que geralmente quem vai realmente fazer a venda do grão frisa, vai explicar, dizer, olha, presta atenção aqui, você tá vendo que a gente produz mesmo, né? Exatamente. E assim, no final do dia, o que paga a conta são os detalhes. Porque eu falo o seguinte, se você já colheu a lavoura fora do ponto, dali em diante você vai perdendo um pouquinho em cada etapa. Sim. Porque são processos e eles se complementam, somos subsequentes, né? Então, cuidar dessa parte é muito importante. E a gente tem tentado levar esse dia a dia no campo, Beatriz, porque a gente sabe que, às vezes, no final do dia, esses detalhes que podem ser a receita, o líquido, o din-din que vai sobrar vai realmente ali. voltar para a conta do produtor e dizer, nossa, eu ganhei tudo isso de dinheiro, mas é dali que ele vem, né? Exatamente. Do detalhe. Então, principalmente nessas atividades, né, que... Vou dar um exemplo, atividade leiteira, né? Uhum. Atividade leiteira, o produtor entrega o leite, dali uns dias ele recebe o pagamento, então ele nem sabe muitas vezes o que ele vai receber, ele entrega para depois saber. E como tem esse fluxo contínuo de entrada de dinheiro no caixa, às vezes leva muitas vezes a impressão de que tá tudo dando certo. Mas às vezes, se a gente for colocar na ponta do lápis em algumas situações, tá faltando mais um ajuste de detalhe para sobrar mais. Então, porque isso... eles pagam em cima da qualidade do leite que se entrega dentro da indústria leiteira. Produtividade e qualidade. Né? A quantidade e a produtividade. Então, se não cuidou do detalhe, ele vai afetar direto nesses dois pontos e aí ali você perdeu a parte do dinheiro que podia fazer toda a diferença depois. Exatamente. Então, a gente tem tentado cuidar dos nossos clientes, dos nossos distribuidores, dos nossos produtores, para levar o melhor, não só em tecnologia de híbridos para silagem, né? Silagem, grão, mas também agregar valor a esse produto com alguma informação desse tipo, alguma solução de algum problema, questionamento. E somos bem abertos, né, Beatriz? Todo cliente nosso tem acesso ao meu contato direto para falar comigo. Eu brinco que pode falar comigo qualquer dia, que eu atendo. Às vezes estou sem sinal, mas logo eu retorno. Mas se não tem um acesso direto a mim naquele momento, tem as nossas redes sociais que estão aí para nos ajudar. Sempre dispostas e disponíveis. Exato, e o pessoal repassa para a gente quando vem alguma solicitação. Então, assim, somos muito abertos. Com certeza. Temos tentado levar aí realmente a solução aí para o campo e fazer a diferença. Inclusive, a gente mantém um canal aberto que é o especialista. Sempre que você entrar no site da Sempre, procura lá. Fale com o especialista, a gente direciona para quem falou de silagem, a gente sempre ou fala com a Cássia, ou manda o contato para a Cássia e diz, Cássia, conversa lá, resolve, que quem sabe é você, porque a Cássia sabe. Todos os problemas que caem na mão da Cássia, ela vai e resolve, né, Cássia? Vamos tentando, né? Com certeza. Ainda não temos solução para a Bosch, mas pro resto a gente dá um jeito, né? Pra tudo a gente tenta. Não tem o que a gente não tente, né? É isso aí, mas... o importante é não desistir, né? Isso, estamos bem abertos aí, pessoal, a ajudar e somos acessível. Eu acho que isso é uma marca aí que a empresa
o CEO, a diretoria como um todo, quer trazer sempre, deixar claro que somos acessíveis, queremos resolver problemas que tiver e resolver e agregar valor ao nosso produto final, né? Preocupamos com pessoas e não deixaríamos de preocupar principalmente com os nossos clientes, né? Que são parte importantíssima do nosso negócio. Com certeza. Se a gente não parar para pensar em quem a gente atende, não tem por que nem ter um negócio, né? A gente tem que ouvir o produtor, então sim, estamos abertos, dispostos e disponíveis para conversar, para resolver tudo que for necessário, certo, Cássia? Certíssimo. Cássia, aí para cuidar de pessoas, né? Isso aí. A gente quer vender, mas a gente também sabe, tem que atender a dor de quem tá comprando, né? Só vender por vender, depois você não vende de novo, não. As pessoas não querem mais nem te ver se você faz uma coisa dessas, né? Exatamente. A venda não é para uma safra, né? É para uma vida toda. É para uma vida toda. Você não é que você vende, você constrói um relacionamento, né? Isso aí, Beatriz. Cássia, obrigada, viu, Cássia? A gente agradece muito que você veio, a gente agradece muito que você tá aí. Não sei se tu quer falar um oi pra alguém, quer agradecer alguma coisa pra alguém, quer conversar com mais alguém, quer deixar um recado importante pra todo mundo que tá curtindo a gente. Eu acho que a gente tem que agradecer quem chegou até essa parte, né? Pra nos ouvir um pouquinho da Sempre. Contar com a gente aí no dia a dia, como falamos, somos acessíveis, tem os nossos contatos acredito que vai estar passando aí, né, Beatriz? A gente vai disponibilizar, tem no texto do post, todo lugar que vocês precisarem a gente põe o nosso Instagram, que Ótimo. É instagram.com/sempreagtech. Se vocês quiserem acessar instagram.com/sempreagtech, todo dia a gente tem postagem. Se não tem postagem com o assunto, tem postagem das fazendas que estão plantando os milhos da Sempre tem gente falando, sempre tem gente comentando, porque a gente faz sucesso, né? Também tem o nosso Facebook, facebook.com/sempreagtech. Quem quiser visitar e quiser conferir, a gente também todo dia tem postagem. O nosso blog, blog.sempre.agr.br, o nosso site, que é só sempre.agr.br. Lá você encontra o telefone do especialista, pode chamar por WhatsApp, a gente sempre responde. E o nosso LinkedIn, se você gostou do assunto, você se identificou com a empresa, achou legal, achou bacana, interessante, quer conhecer mais, entra lá no nosso LinkedIn, linkedin.com/sempreagtech também. Está tudo disponível lá, todo dia tem vaga. A gente está sempre conversando com gente nova. E agora no videocast a gente está trazendo quem faz bastante sucesso dentro da empresa, tipo a doutora Cássia, que a Cássia é doutorada, muito bem. A gente gosta demais de você, viu, doutora Cássia? Muito obrigada, Beatriz. A recíproca é verdadeira. A Sempre é uma empresa bem aberta, a gente consegue conversar entre as áreas e vamos nos ajudando para levar o melhor, né? Estamos uma empresa em franco crescimento. E o Fernando Presoto, que é o nosso CEO, ele tem uma visão gigantesca do negócio e uma visão muito lá à frente do que está para acontecer. E não só ele, né? Nosso vice-presidente, o Sutil também. Então, certeza. São pessoas, a gente está cercado de pessoas fantásticas dentro da empresa e com certeza o sucesso só vai ser maior, cada vez maior. Cada vez maior, isso mesmo. Então, gostou do conteúdo? Curte, compartilha, conversa com a gente, chama a gente. Então, gostou do vídeo, gostou do conteúdo mesmo? Conta pros outros, manda esse link pra mais alguém. A gente adora ter gente nova aqui, tá bom? Muito obrigada a todo mundo que curtiu. Cássia, de novo, obrigada. Obrigada, Beatriz, pelo obrigada convite. Pelo tempo, por estar aqui em Chapecó, despencar do Rio Grande pra cá. E vamos pra frente. E vamos pra frente. Isso aí, turma. Muito obrigada por esse momento, Beatriz. Acho legal poder falar um pouquinho das áreas, né, e o que a gente faz. Então é isso. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, todo mundo adora conhecer um pouco mais, né? Isso aí. Então, estamos num mundo e um movimento que depois do pós-pandemia, as redes sociais se tornaram uma segunda casa quase, exatamente, né? Então tá bom, gente. Obrigada, viu? Um beijão. Até a próxima. Tchau, pessoal.